bem-vindos a Rally do Pneus, o podcast do seu veículo. E assim, na realidade a Rally do Pneus aí agora veio com essa novidade, né, lançando aí um podcast para poder atualizar todo mundo aqui sobre veículos, sobre como cuidar aí do seu veículo, né, sobre o universo dos pneus, mas não só sobre pneus, né, sobre tudo que envolve isso, né, porque tipo, o brasileiro ama seu veículo aí. E nós estamos aqui com o Edu. O Edu, porque, Edu, imagina, Edu, conta pra gente, por que Rally Du? Bom, o Du é o Dudu mesmo, sou eu. Mas o Ra é da minha filha Rafaela e Li da minha esposa Eliane. Então a gente juntou as letras e ficou Rally do Pneus. E aí, gente, eu preciso fazer uma observação. Para que não criem um ciúmes familiar, nós temos mais dois L's ali. A Rally Du logo será Rally Du. Né? Mas brincadeiras à parte, aí a gente tem aqui um tema muito interessante, porque assim, todo mundo tem curiosidade, uma série de dúvidas sobre como fazer a manutenção, sobre o que é bom, sobre o que não é. E a ideia da Rally Du, assim, que é fantástica em ter um podcast falando sobre isso, que na realidade atender os anseios aí de todo mundo que gosta de veículo, que tem suas dúvidas e tá trazendo sempre novidade, né, e esclarecimento aí, né, Edu? Isso aí. Mas, Du, ó, assim, a gente teria muito eu acho até que seria interessante a gente contar um pouquinho da história da Rally Du, mas isso nós vamos deixar para um próximo episódio, Sim. Porque aí a gente vai trazer aqui a Li, que a Li ainda está, assim, tímida, Li virá. E depois a gente vai trazer Ra e vamos trazer os L's complementares, mas antes nós vamos começar sobre um pouquinho com o Edu. E ali já está intimada a vir contar a história da Rally Du aqui, que vai ser esclarecedor, vai ser muito legal, até para as pessoas saibam aí como que é e sabe, e se identifiquem, porque eu acho que vocês assim fazem um trabalho tão bacana, um trabalho tão bonito assim em relação, né, àquilo que você se dedica, aquilo que você gosta, que é importante todo mundo conhecer mais a fundo essa história. Mas, Du, vamos lá, vamos entender um pouquinho esse universo aí de pneus, né? Nada como falar com um especialista sobre pneus. Me conta um pouquinho, porque a gente fala de pneu, as pessoas às vezes pensam, né? Pneu você troca, mas o pneu ele tem suas especificações também, ele tem que ter sua manutenção, ele tem que ter o seu cuidado. E banda de rodagem. Tem tanta coisa aqui que a gente foi analisar. Banda de rodagem, customização, DOT, o que é isso, Du? Conta pra mim o que é isso que eu preciso entender. Bom, tem bastante informações nos pneus, mas tem algumas informações que são mais importantes, né? A medida, a marca e o modelo do pneu são importantes quando você vai fazer uma troca de pneu não total, uma troca parcial de pneu. Então seria importante você usar a mesma marca, o mesmo modelo e, obviamente, a mesma medida de pneu. Então, essas três informações são as mais importantes que você precisa para comprar um pneu, né? Agora, que hora que vai comprar o pneu? Esperar ele ficar careca? Não, né? Então, aí entra a parte de manutenção do veículo, onde você verifica o estado do pneu pela quilometragem, pelo tempo de uso, pelo tanto de tempo que esse pneu já foi fabricado. Então, essas informações vai te remetendo a você começar a fazer a pesquisa para adquirir um pneu novo. Ou seja, essa questão de validade, você falou, não precisa esperar ficar careca, porque quando está careca, na realidade, é que ele chegou já no fim da vida dele e tudo. Mas existe uma validade específica, ou por quilometragem? Tem assim, que todos os objetos, normalmente, eles colocam lá, o fabricante põe um tempo específico de uso. O pneu também tem isso? Não. O pneu ele tem a data de fabricação dele, mas ele não tem uma data limite de validade. Então, muita gente no Brasil acha que o pneu tem validade de 5 anos. E isso não é verdade. Isso é uma lenda, no caso. Isso é uma lenda, não existe. Se ele tivesse data de validade, então ele teria data de fabricação e, logo em seguida, a data de validade, como tem em qualquer produto. Mas tipo uma quilometragem adequada, que você possa falar, rodou tantos quilômetros para ter uma vida útil, tranquila. Agora, isso aí, essa informação, essa quilometragem, esse tempo, varia muito de um carro para outro, de um condutor para outro, demais, muito. Então, 3 carros iguais vão trocar pneus em datas diferentes. Mas por quê? Porque um deles talvez fez a manutenção preventiva e o outro não fez, um acelera demais, o outro de menos, freia demais, enfim. O piso onde ele anda com o carro também, os locais que ele costuma frequentar com o carro,
também dão essa alteração de tempo de troca de pneu. Então, ou seja, por mais... É porque a gente, é até meio lógico a gente pensar, tipo, uma quilometragem X tem um desgaste. Mas esse desgaste também é relativo, porque você está falando, tipo, dependendo até do tipo de condução, né? Se o cara, aquele pessoal que gosta de frear mais, vai desgastar mais. E dependendo dessa frenagem, se for também num tipo de pista específica, acaba desgastando mais também. Acaba desgastando mais, exatamente. Hoje, por exemplo, os carros usam rodas muito grandes e pneus de perfil baixo. Então, você tem um impacto muito forte na borracha e isso acaba estragando o pneu antecipadamente. Esse que você fala de pneu mais baixo, gente, assim, até me perdoem, porque eu não entendo nada, ainda bem que o Edu tá aqui para esclarecer pra gente, que se eu fosse falar de pneu seria uma desgraça. Nossa, eu não gosto nem de usar esse termo, mas seria horrível. Enfim, mas assim, vamos ver por aquilo que a gente conhece, porque eu acho que assim, a maioria das pessoas tem aquela imagem do pneu, aquele conhecimento de pneu muito superficial, assim como eu, principalmente as mulheres, e hoje cada vez mais as mulheres estão no volante e precisam entender como é que funciona. Quando você fala, as rodas estão maiores, a gente já pensa naquele carro, porque tem aquele pneu que é fininho, aquele baita daquele rodão. Eu lembro que, eu não sei se ainda se utiliza ou se ainda existe, mas antigamente vocês falavam de câmera de ar. Que, inclusive, gente, na nossa infância, nós usávamos muito isso quando nós íamos para um laguinho, para um riozinho e coisas similares. Mas, ainda existem esses pneus com câmera? Não existem. Na verdade, até existem naqueles Fuscas antigos, Brasília. Carros de colecionadores, sim, né? Exatamente. E assim, é super difícil de encontrar, tá? E caro também, difícil de encontrar e caro. Então, esses pneus, mas é muito raro você encontrar. E é um condutor que não exige nada do carro, vai passear um domingo, um trecho curto, enfim. Então, isso aí é uma coisa bem específica. Mas os pneus mais baixos, eles tendem a gastar mais? Porque, assim, a se deteriorar mais rápido? Não. Bom, vamos lá. Por que o pneu ultimamente gasta mais? O pessoal fala, pô, mas antigamente eu rodava 70, 80 mil quilômetros e agora eu troco o pneu com 20, com 30 mil. Um absurdo. Não é um absurdo. O piso que nós temos não é muito ruim. Nós temos um clima muito diverso no Brasil, então o asfalto fica mais quente, hora frio, chuva, enfim. A questão do tamanho dos pneus, o perfil mais baixo, faz com que ocorram bolhas nos pneus quando tomam pancada, em buraco, em lombada, em valeta. Entendi. Então, esse é o momento que você estragou o pneu. Pode estar com 1.000 quilômetros, com 2.000 quilômetros, bateu, fez uma bolha, você cortou o pneu por dentro e você danificou e perdeu o pneu. E aí não tem mais o conserto, no caso? Não tem conserto. A bolha, ela acontece quando você corta o liner. O liner é a câmara de ar embutida. Aquela boia que você é no lago, não existe mais. Não dá pra usar a boia mais, né? Não. Então, se chama liner e ele fica embutido no pneu. Tomou a pancada, cortou o liner, forma uma bolha na parte lateral do pneu, ele está condenado. Mesmo que tenha uma baixíssima quilometragem. Na concessionária, manobrando na concessionária antes de vender o carro. Se der uma pancada, fez uma bolha, inutilizou o pneu. Eu vou explorar um pouco mais do seu conhecimento sobre pneus. Assim, a gente falando sobre esse negócio, tudo bem que, que nem você falou, né? Os pneus de câmara de ar já não existem mais. Mas eu lembro que na época que tinha até esses pneus, às vezes você fazia aquele buraco no parafuso, sei lá, com o prego, você remendava. Ou eu lembro que você pegava o pneu, colocava lá na água, tinha aquelas banheiras de cerâmica, que o borracheiro ia lá e colocava para ver se saía ar. Então, ou seja, por mais que os pneus estejam mais tecnológicos hoje, esse negócio do perfil mais fino, até esteticamente é muito legal. Muito mais bonito. Mas ele é mais frágil. Ou não? Ou é dependendo mesmo, tem o seu lado positivo e negativo? Veja bem, não é que ele é mais frágil, mas hoje você tem carros muito mais potentes do que você tinha 30 anos atrás. Entendi. Então você tem um carro que hoje que atinge 180 por hora com tranquilidade. E a pessoa às vezes acaba utilizando dessa velocidade. Então fazer um conserto num pneu para você ter essa velocidade é um risco desnecessário. Então a gente não recomenda, salvo alguns casos. Eu vou te dar um exemplo. Um prego que entrou na banda de rodagem do pneu, você retira o prego e faz um conserto normal.
Isso aí não tem problema não. O que eu falei que não tem salvação é quando Bolha, né? formam bolhas nas laterais do pneu. E esse não tem conserto. A turma fala de vulcanização, que é colar uma borracha por dentro do pneu. É um processo que se chama vulcanização. Em alguns casos dá certo, em outros não dá certo. Então a gente não recomenda. Nossa, eu achei interessante esse negócio da vulcanização. Será que eu posso explorar? Mas conte-me mais sobre isso. Não, vamos lá. Né? Porque eu já ouvi falar nesse negócio assim Por que eu tô querendo abordar isso? Eu acho que a gente tem muito sobre falar sobre pneu e a gente vai tratar isso aqui em vários episódios, porque a matéria é ampla. Mas, por exemplo, a gente começou a falar dessa questão da durabilidade, isso tudo. E aí vem esse negócio da vulcanização, porque às vezes a gente até escuta muita propaganda, né? De vulcanização. Como que é isso? O que é? E tem uma... Dá para ser feito? Como que funciona? Vamos lá. Um pneu que tem uma roda... um carro que tem uma roda muito grande, que tem um perfil baixo, não tem como vulcanizar. Você precisa de uma parede lateral para você colar um retângulo de borracha quente, prensar para estancar o vazamento do corte. Por exemplo, nós trabalhamos muito com carros importados. A maioria dos carros importados, as rodas são grandes. 18 polegadas, 19, 20, 23, enfim. Então, carros com rodas desse tamanho, o perfil é muito pequenininho, então não tem espaço para fazer vulcanização. Tá. E cá entre nós, um carro desse tipo custa uma fortuna, é super veloz. Não vai ser o pneu que vai a pessoa não, né? vai fazer um conserto num carro de 300 mil, 200 mil, 1 milhão, enfim. Então, por isso que eu estou dizendo, tem situações e situações. Tem que analisar cada situação, no caso. Cada né? caso é um caso. Por exemplo, um T-Cross, vamos falar de um carro mais moderno hoje, que tem um perfil relativamente alto, grande. Então, dependendo do corte que ele fizer no pneu, na lateral do pneu, em alguns casos a pessoa faz a vulcanização. Não quer gastar grana nessa hora, enfim, faz uma vulcanização. Até porque, dependendo do carro, também o pneu fica cada vez mais caro também. Às vezes aquilo, porque tem, assim, levando para uma realidade Brasil, tem muita gente que tem carros caros, mas não troca o pneu. Mas então tem, né, coisas nesse sentido também. Mas o mais importante é a gente entender como funciona e se dá para aplicar ou não, né? Que é aquilo que você falou, tem que analisar cada caso. Cada caso é um caso. Você falou, por exemplo, as pessoas não têm talvez o hábito de trocar pneu. O hábito de trocar, Então, eu já disse isso em outra ocasião. Muita gente espera o pneu ficar careca para trocar o pneu. E tem um detalhe muito interessante nos carros importados, principalmente, tá? O pneu ele vai desgastando de dentro para fora. É muito interessante essa informação. Então, hoje mesmo eu me deparei com uma situação dessa. Eu fui levar um pneu para um cliente, porque ele falou que só precisava de um, e quando ele for trocar o pneu, que eu levei em Campinas, não foi nem em São Paulo, eu levei para Campinas esse pneu. E aí quando foram trocar o pneu lá, eu falei, putz, o outro também está danificado. Ou seja, ele vem gastando de dentro para fora, devido à inclinação que as rodas do eixo traseiro têm. Eu estou falando de uma BMW, tá? Então ela tem uma inclinação justamente para deixar o carro mais equilibrado em alta velocidade em curvas. Então o desgaste do pneu vem de dentro para fora. Aí eu te pergunto, quem que agacha debaixo do carro para olhar a parte de dentro do pneu? Ninguém. Você está vendo ali o pneu não está careca, você acha está vendo por fora. Que você tem aquela impressão de que ele está bom. Exatamente. Então, e mesmo em alguns lugares que se fazem manutenção, estou dizendo até em concessionária, passa despercebido isso. Nossa. Passa despercebido ou seja, tem que ter um olho muito clínico e muito especializado para poder lidar com isso, né? As pessoas acham que é um negócio muito fácil e na realidade tem uma série de detalhes ali que se você não entender, não saber do que você está ali tratando, pode vir a causar um acidente, digamos assim, porque você vai estar com o pneu, às vezes até condenado, sem saber, né? Pois é, e essa manutenção evita um prejuízo também, porque a gente está falando de pneus de custos elevados. Qual seria, por exemplo, a média assim, de tempo para uma manutenção segura? Tipo, eu não entendo nada de carro, mas para eu ter uma certa segurança,
que seria adequado para uma manutenção? Bom, vamos falar de um carro nem o mais potente, nem o menos potente. Uma média, assim, por exemplo, eu recomendo a cada 5.000 quilômetros ou menos. Tá. Por que eu estou te dizendo isso? Porque tem carros que os pneus não duram nem 20.000 quilômetros. Então, esse aí sai um pouco dessa média. Tá. Ele tem que fazer a manutenção preventiva com um tempo mais curto. Mas, na grande média, assim, acho que 5.000 quilômetros é um tempo interessante. Ou Tá. passou num buraco que você percebeu que você deu uma pancada mais forte nesse buraco, essa é a hora de você parar o carro para fazer uma verificação. Um alinhamento, balanceamento, enfim. Esse é o momento adequado. Até porque essa coisa do alinhamento, balanceamento, também evita o desgaste do pneu, né? Ou ocasiona um desgaste maior, né? Por exemplo, a manutenção que eu digo para você prevenir o desgaste prematuro do pneu ou não levar um susto aí numa viagem é justamente o alinhamento e balanceamento. Então, se você tiver uma periodicidade maior para fazer esse trabalho, você evita desgaste prematuro no pneu e prejuízo no bolso e também evita um acidente eventualmente, né? Também. Então, gente, manutenção, alinhamento, balanceamento não é só quando você vai fazer uma viagem, Não. né? Ô, Edu, me diga uma coisa. A gente fala de customização, mas customização de pneu também, como que é feito isso? Bom, é muito simples. A gente, às vezes, tem que se observar o perfil do dono do carro. O que é customizar? Bom, dizem que customizar é botar rodas, trocar as rodas do carro. Tá. Eu não entro muito nisso não, porque eu não faço muito troca de rodas. A gente troca pneus. Mas dá para você substituir um pneu X por um Y. O que é isso? Eu posso colocar um pneu um pouco maior no carro. Pode. Eu posso colocar um pneu um pouco mais largo no carro. Pode. Algumas trocas de medidas podem ser feitas no carro que te tragam benefícios. Benefício estético, benefícios de equilíbrio do carro, enfim, benefícios financeiros. Vou te dar um exemplo. De repente, o pneu do seu carro, vou falar números aleatórios, tá? Custa R$1.000. De repente, eu te dou uma dica para você colocar um pneu que até fica mais bonito e deixa o carro mais confortável, de um pneu de R$700. Então, essa informação que a gente consegue passar para o cliente é muito importante. Até porque quando você vai trocar pneu, é vezes 4. Exato. Então, não é 1.000, são R$4.000, né? Não serão 700. São 2.800. Então a customização do pneu é, na realidade, você trocar aquele padrão original, digamos assim, por um outro que pode ser até mais adequado para aquele tipo de condução que você quer. Eu quero deixar mais macio. Meu carro tem... perfil que chama quando... Perfil. O perfil do meu pneu é muito pequeno e eu sinto um pouco mais de impacto, então... Mas também, de toda forma, a customização tem que ser feita por um especialista, né? Porque ela tem um risco, tipo, de repente eu colocar um pneu que não é adequado àquele veículo que eu tenho. E, assim, tem o lado que pode ser positivo, no sentido dessa customização me trazer mais conforto e até uma economia. Mas também existe o risco de uma customização. Eu não posso fazer aleatoriamente? Não. Eu já peguei algumas situações que o cliente, por exemplo, trocou a roda do carro. Eu tenho uma roda de 17 polegadas e colocou uma roda de 20 polegadas. Então, para isso tudo caber dentro do paralama do carro, ele teve que diminuir bastante o perfil do pneu. Ou seja, ele diminuiu a área que tem contato com o chão bastante para caber dentro do paralama, tá? O primeiro item do carro que absorve impacto é o pneu. Depois vai para a suspensão, bandejas, buchas, enfim. Então, de cara, ele já cortou o primeiro item que vai diminuir o impacto do carro. Essa é uma troca que deixa o carro muito... Cada um tem seu gosto, tá? Deixa o carro talvez bem mais bonito, mas você perdeu totalmente a segurança, porque o primeiro buraco que você passar vai cortar o pneu, pode rachar a roda e danificar a suspensão também. Então, esse tipo de... Com o tempo de rodagem, ele pode já ir danificando a suspensão também?
Por conta, assim, de... Com essa troca, sem dúvida, sem dúvida. É como se você comprasse um sapato e tirasse a palmilha, a parte de dentro dele que absorve o impacto do seu corpo. Esse que você está falando, que fica mais bonito, põe ele menor, é tipo aqueles carros rebaixadão que a gente vê por aí, não? Também. Porque esses rebaixadão, gente, é customizado, né? Que aquilo, mas eles trocam o pneu ou eles cortam alguma coisa? Fazem um monte de coisa. Corta a mola, diminui o amortecedor, aumenta a roda, mas é impraticável, né? Alguns carros que a gente vê, imagina, tem lombadas aqui no Brasil que deve ter mais de um palmo de altura. O cara não consegue passar, né? Tem que passar de atravessado. Já vi inúmeras situações assim. E o tal do DOT? O que é esse tal de DOT? Que vocês do ramo de pneu, sempre a gente escuta DOT, DOT, e até hoje eu não sei o que é o DOT. DOT é uma sigla americana, foi criada nem faz muito tempo, é Departamento de Transportes Americanos, né? DOT. Então, depois dessa sigla DOT, do lado direito tem uma sequência de 4 números. Esses 4 números, os 2 últimos determinam um ano e os 2 anteriores a semana. Então, lê-se a data de fabricação do pneu como, tipo, 20ª semana de 2021, tá? Então vai estar 20 e 21. Então é 20ª semana de 2021. Então essa informação é a data que o pneu foi fabricado. Tá. Ela é importante? Ela é importante, sim. Porque eu te disse que o pneu ele não tem validade, ele tem garantia. Tá. Então, por exemplo, a garantia ela vai... Da data de fabricação ou da data de utilização? Mais ou menos. Não é complicado não, mas por exemplo, da data de fabricação, a gente tem parâmetros de quanto tempo esse pneu foi fabricado, tá? Agora, a garantia, ela é relevante. Por exemplo, se você comprar um carro, hoje a gente está em 2024, você vai comprar um carro 2023, a garantia não é de 2023, é sim de hoje. De 2024. Por isso que eu te disse que não é tão assim, não se leva a ferro e fogo essa informação. Gente, olha, as perguntas assim, as minhas curiosidades são terríveis, mas deixa eu te perguntar outra coisa. A gente tá falando pneu e borracha, certo? Tem aquele material dele lá. Então, se ele tem esse DOT aí, que é uma data de fabricação, por algum motivo se coloca a data de fabricação. Sim. Tá? Aí tem aquela questão que você falou, se a garantia do momento de uso, então a data de fabricação passa a ser irrelevante. Vamos lá, pegadinha do malandro. Não, brincadeira da parte. Enfim. Mas, me diga uma coisa. Borracha. Aí você até falou uma coisa interessante, que é tipo o clima do Brasil, que tem essa questão do calor, isso e aquilo. Quando a gente pensa em borracha, você pensa também em ressecamento. Que ela pode ter um ressecamento natural. Existe uma validade, vamos lá, o pneu está parado. O carro do colecionador que não usa nunca. E ficou aquele carro parado anos e anos e anos e anos, aquele pneu lá, ele danifica. Ele danifica. Que nem sapato. Se você deixa dentro do armário e não usa, ele vai ficar todo craquelado. Tá fazendo uma comparativa. Eu faço uma comparação com aquele elástico de dinheiro que a gente deixa naquele pote em cima da mesa. Eu não faço isso há muito tempo, de deixar o elástico de dinheiro eu nem vejo elástico. Mas a gente utiliza para amarrar qualquer outra coisa em casa. Mas quando você pensa em pegar o elástico, vai puxar ele tá arrebentando, ele quebra na sua mão, porque ele apodrece, a borracha ela fica velha. Então, o pneu, ele vai ficando velho ao longo do tempo. Vai sim, ele vai perdendo... Mesmo sem utilização nenhuma. Guardado no lugar adequado, ele vai perdendo a qualidade. A borracha vai ficando endurecida, vai ficando envelhecida. E começa a apresentar trincas, rachamentos, rachaduras, aliás, no pneu. E isso são sintomas de envelhecimento do pneu. Então, tem gente que usa o carro muito pouco, tem baixíssima quilometragem e precisa trocar o pneu. Mas o pneu tá bom, tem bastante profundidade nos sulcos. Por que eu tenho que trocar? Porque a borracha profundidade no sulco, o que você quer dizer? Que não tá careca. Que não tá careca. Os sucos é aqueles desenhozinhos do pneu. Isso, são aquelas... Estou virando expert em pneus. São aquelas canaletas que drenam a água. Ela serve para drenar a água quando o piso estiver molhado. Então,
quando o pneu fica velho, você observa que tem trincas, rachaduras no pneu. Essa hora alguém vai te orientar para fazer a substituição desse pneu. Ele pode ter menos de 5 anos e acontecer isso. Tá. Isso vai depender do tipo de lugar que você frequenta, do tipo de uso, piso, quente, temperatura, tudo isso. Tudo isso tem uma influência. Então, por isso, de repente... calibragem do pneu... Também? Sim. Então, por isso muito. que essa questão da data de fabricação é importante, porque às vezes, por exemplo, o fabricante, ele fabricou o pneu em tal data, deixou lá no estoque, aí veio a pandemia, ele ficou lá guardado, não vendeu o pneu, porque ninguém andava de carro naquela época. Aí, beleza, voltou, ele pegou aquele estoque enorme de pneu que ele tinha e pôs para vender, mas aquele pneu, por conta do calor, isso tudo, já não é mais o mesmo pneu. Já não é mais o mesmo. Então, o DOT é outra coisa. DOT é importante para você, inclusive, mensurar se o pneu ele está no seu estado original para uso, mais ou menos isso. Sim, sem dúvida. Essa informação ela é bem mais importante para quem tem veículos com motores mais fortes, porque tem um carro de alta performance. Essa informação é muito mais importante para isso. Aquela pessoa que dá 180 por hora, 200 por hora. Tem gente que faz isso, embora seja proibido. Mas tem gente que faz isso. Nesse momento, é muito importante você ter o pneu em excelentes condições. Porque você vai perder a aderência, a frenagem não vai acontecer no momento que você espera, a aceleração, tudo isso vai influenciar. Influencia na segurança, acaba causando, sem dúvida, acidente... E assim por diante, né? E assim por diante. E essa questão, tipo, de rodízio de pneu? Eu já vi até essas questões, por exemplo. A pessoa utiliza mais, vai trocar o pneu, troca de 2 em 2. Não sei se você já... Muita gente já fez isso, faz o rodízio. Aí passa os da frente para trás, para colocar só 2. É uma questão muito interessante e que a gente se depara várias vezes por dia. Um exemplo, uma pessoa tem um carro que rodou 30 mil quilômetros e não fez rodízio em momento algum, tá? Não passou os da frente para trás e vice-versa. O que vai acontecer nesse carro? Com a maioria dos carros, os pneus do eixo dianteiro vão gastar muito antes do que os pneus do eixo traseiro. Por conta da frenagem também, ou não? Por conta da frenagem, por conta da extersão do carro, que você esfrega o pneu para lá e para cá virando o carro, e o peso do motor. Tá. Quando você arranca, o pneu que gira são os pneus do eixo dianteiro. Então ele arrasta mais na curva, todo o peso do carro fica em cima dele e tem o peso do motor. Então, com exceção do Fusca que tinha motor tem outros casos também, não só do Fusca. Mas, via de regra, os pneus dianteiros gastam mais. Então vamos lá. Você rodou 30 mil e não fez rodízio. Aí você para num centro automotivo para trocar os pneus. Então, aí você fala, olha, eu quero o pneu XPTO igualzinho esse, porque eu quero que fique iguais os de trás. O que acontece no Brasil? Com muita frequência. Não tem mais o pneu igual ao teu. Saiu de linha. Foi modificado, igual ao azulejo de casa. Você tem uma casa, você constrói, aí descontinuado. Exatamente, a gente usa esse termo, descontinuado. Aí você quebrou um cano, você precisa arrebentar ali. Onde é que você acha mais esse azulejo? No cemitério dos azulejos, né? Existe isso ainda. Mas o pneu tem essa circunstância. Você às vezes não encontra exatamente o que você quer. E aí? O que faz? Troca os 4? Tô sem grana, então, não quero gastar. Então você me responde, o que eu faço numa situação dessa? Você pode colocar pneu de uma outra marca. Não vai dar conflito? De jeito nenhum, mas as pessoas têm medo às vezes de, não, mas espera aí, o consultor do meu carro disse que eu tenho que comprar exatamente esse pneu. Ou seja, na realidade é tipo uma lenda urbana, né? Fazer isso para vender. É uma lenda para poder forçar uma venda de 4 pneus. Sara, eu nem sei se é para vender ou se é falta de informação mesmo, porque a gente trabalha muito com concessionárias de carro importado. E muitas vezes o consultor não tem tanta informação quanto a gente tem, não sabe. Então, que você encosta seu carro lá com os 2 pneus dianteiros ruins e os de trás bons. Então, você fala, esse carro precisa trocar os 2 pneus dianteiros, e o pneu é da marca X, YZ, modelo tal. Aí você vai procurar esse pneu.
Geralmente esse pneu, quando você encontra, eu estou falando de um caso de mais tempo, mas se você é um caso mais atual, você encontra o pneu. Esse pneu vai custar mais caro. Por que ele vai custar mais caro? Porque ele é original desse carro. Tá. Então, nessa hora, você pode substituir um pneu por uma outra marca de pneu e o valor pode ficar até 50% menor. Entendi. E você troca os dois pneus. Ou seja, na realidade, é a especificação tipo do... como é que chama? Tamanho, essas Sim, coisas. as medidas do pneu. As medidas do pneu que eu tenho que me atentar. Mas a marca... Não, na marca você não. Você vai, porque o pneu, quando ele é fabricado, ele tem uma série de recomendações para ele ser fabricado. Depois que você fabricou o pneu, ele passa numa esteira de controle de qualidade, que é o Inmetro. Então, para o Inmetro aprovar o pneu da marca XYZ, ele vai usar o mesmo recurso. Então, se o seu pneu foi aprovado, ele pode ser utilizado no carro que está com outra marca de pneu. Isso é uma lenda. Você não precisa ter os 4 pneus da mesma marca. Você Entendi. precisa ter os 4 pneus quando forem da mesma medida, na mesma medida. Mas é o que você falou, né? Existe muita desinformação. Muita desinformação. Então, principalmente quando você fala assim, com relação a veículo, você fala de pneu e tudo que envolve pneu. Porque a gente está acostumado a entrar dentro do carro e meio que dirigir. E assim, e não é só isso. Quando você precisa fazer uma manutenção, é quando o negócio já deu problema. E aí você depara até com isso que você falou, que para a pessoa, às vezes, de concessionária, não tem essa informação. Não tem. Então aí, tá vendo, gente? Não tem. Por isso que a Rally do Pneus está fazendo um serviço de utilidade pública. Exatamente isso. Eu acho que a gente vende a informação e depois acaba levando o pneu. Mas Du, eu acho assim, essa iniciativa de vocês de começar, de fazer um podcast para poder passar informação, é de fato de utilidade pública. Porque assim, é muito fácil você estar no comércio, você fala de comprar e você vender o seu produto e você vender o seu peixe e tal, mas muito pouca gente tem essa disposição de querer passar a informação, de ensinar aquilo. Você tem que fazer assim. Até porque, normalmente, assim, né, o comércio, ele prefere deixar com que você continue trabalhando errado, trabalhando, que eu digo assim, utilizando errado o seu produto, seu pneu e tal, para ele vender mais. E o que vocês fazem é totalmente o contrário disso. Entendeu? É fazer com que aquele produto dure mais, que talvez para você comercialmente não seja tão vantajoso, porque o teu cliente não vai trocar com tanta periodicidade, mas ele vai trocar sempre com você. Então, não? Tem toda uma outra visão. Um exemplo básico para complementar o que você acabou de falar, um pneu, assim, dependendo do carro, custa aí R$1.000, R$1.200, R$1.600. Um pneu. 2 pneus, R$3.200, tá? E um alinhamento custa 180. Então, se você para o seu carro durante 40 minutos, 1 hora que seja, até deslocar até o local para fazer, você gasta aí 1 hora e gasta R$180 e você evita de gastar um pneu de R$1.500, R$1.600, porque estava rodando errado, porque estava desalinhado, porque estava com a cambagem fora. Então, a manutenção evita dor de cabeça de você parar o carro numa estrada ou na rua e o seu bolso, protege o seu bolso também, né, sua... Então, na realidade, gente, se vocês querem economizar, vamos fazer uma manutenção lá na Rally Edu, e conhecer a figura que é o Edu, né? Pra poder te passar todas as informações de como você cuidar do seu carro. Porque, assim, eu tô, assim, encantada. Como você conhece mesmo do assunto, né? E esses detalhes. Por isso que eu tô aproveitando. Porque a Alice está ali escondida. Ela que vinha contar pra gente a história da Rally Edu, ela resolveu se esconder. Na próxima eu te pego, viu? Na próxima você não escapa. Contar pra gente. Não, porque é legal, é bacana. A gente precisa, sabe, mostrar isso. As pessoas precisam conhecer vocês. Porque eu acho que o que vocês fazem assim é muito bacana. Essa coisa de você passar a informação. Que todo mundo precisa disso. Gente, a gente é um país tão grande, as pessoas têm tanta desinformação e cultivam a desinformação porque às vezes comercialmente é mais interessante que a pessoa não saiba. Então temos que fazer isso mais vezes. E assim, até desafio assim, outros ramos fazerem a mesma coisa que o Du tá fazendo. Passa o segredo da coisa aqui. Né? Ô Du, mas me diga uma coisa, limpar pneu também é necessário? Não.
Se você quiser limpar a lateral do pneu, para ele ficar mais bonito, bacana, legal. Então, mas o pneu não precisa ser limpado. A banda de rodagem dele, ela faz a autolimpeza, tá? Interessante, a gente conversou agora há pouco sobre esse tema, assim, a gente nem achou que ia tocar nesse tema de limpar um pneu. A parte externa dele, só a parte de fora, você passa um pneu pretinho para dar um brilho. Pra ficar bonitinho, né? Agora, a banda de rodagem não. Entra detritos ali nos sulcos e o próprio giro do pneu faz a limpeza do pneu, tá? Então, quando, por exemplo, um carro de off-road que vai para o barro, ele tem canaletas mais largas e a distância entre os blocos são maiores para justamente não entrar detrito ali, para ele não perder tração no barro, no cascalho, tá? O carro urbano não precisa disso, então as canaletas são fininhas, contínuas e fininhas. Obviamente, quanto mais larga, você tem uma drenagem maior, mas você acaba perdendo a área de contato do pneu. Então tem que ficar medindo ali o tamanho certo das canaletas, mas não precisa fazer. Não precisa fazer isso, não. Cotonete, escovinha, né? Pra ficar, não, vou conservar o meu pneu, ficar lá passando escovinha, nada disso, não é necessário. Não tem necessidade, não. Ai, Edu, olha, eu acho que o assunto é muito amplo, tem muita coisa, gente, pra gente falar. E olha, vamos seguir, né? Logo mais, voltamos com o próximo episódio da Halidu Pneus, aí, seu podcast falando tudo sobre os veículos. Vamos para a próxima, vamos ver se a gente chama, né, Ali para poder vir aqui contar a história da Halidu, que ela está nos devendo isso. Está nos devendo. Pois é, todo mundo aí, as pessoas agora que vão, a partir de agora, vamos seguir lá a Halidu para saber todas as informações, todas as dúvidas. E mais, né, convida aí para o pessoal que nos assiste, manda sua dúvida para cá, manda aí tanto para a Halidu quanto aqui pro Lex Studio, pro Portal 011 também, manda pra gente aqui, pra gente passar pro Edu tirar todas as dúvidas que tiver, porque agora isso aqui vai ser um canal de comunicação. Tá com dúvida? Teve um probleminha no seu pneu? Vem pra cá que é a Halidu que o Du te explica. Legal. Isso aí, gente. Obrigadão, viu? Até a próxima, gente.